Olá, queridos, graça e paz, bom dia. Nós aqui com mais uma live, e essa do horário do almoço, né? Que a gente está com o tema de a salvação completa. Essa vai ser a live número 2. Estamos aprendendo sobre o Evangelho do Reino, Evangelho da Graça, sobre o Filho do Homem, Filho do Homem, o Filho de Deus, sobre a salvação judicial, a salvação orgânica, em 3 etapas: espírito, alma e corpo. Esse é o contexto, né? Eu postei ontem lá nas minhas redes sociais, no grupo privado dos 5 ministérios e no Telegram, né, o resuminho disso aí, né? Se você não viu, entra lá depois dessa live, tá? E pode copiar lá. Você vai entrando aí, já vai colocando seu nome, já vai nos ajudando aí, compartilhando com todos os seus amigos, com todas as suas redes sociais, para que as pessoas possam tirar as suas dúvidas, irmãos. De cada 10 pessoas que eu converso, eu percebo que ela tem dúvidas, se ela tem a salvação eterna, se ela não tem a salvação eterna, se eu já tenho salvação eterna, por que eu tenho que negar a mim mesmo, qual é o propósito, se eu não perco a salvação jamais, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino. A salvação e o reino é a mesma coisa. São muitas dúvidas na mente das pessoas e elas não conseguem, lendo as escrituras sozinho, elas não conseguem decifrar, né? Mesmo sabendo que o Espírito Santo nos revela todas as coisas, mas nós temos pouco hábitos de leitura, né? Então, por termos pouco hábitos de leitura, nós não alcançamos essa revelação. Então, querido, vai entrando aí, né? Já vai dizendo de onde você é, né? Enquanto isso eu vou compartilhando aqui, eu vou esperar mais 5 minutos para a gente começar, né, o ensino, a segunda parte da salvação completa, ok? Vai entrando aí, já vai comentando, graça e paz aos que forem entrando, né? Os irmãos que querem fazer os pedidos de Bíblia, né, nós temos aqui o catálogo, né, da Bíblia Trinitariana ACF, né, Almeida Corrigida Fiel, que é a que nós usamos aqui na Escola dos 5 Ministérios e a que nós usamos também na igreja. Isso, já temos aí a Tayane que está conosco. Já nós vamos começar, querido, já nós vamos continuar do lugar onde paramos. Nós paramos em 1 João 5,18, né? Onde nós falamos bem aí, 1h35 sobre a salvação do Espírito, né? Nós não perdemos salvação, uma vez salvo, salvo para sempre. É impossível perder, é impossível me afastar, né? Eu posso até me afastar do propósito pelo qual Deus me criou, mas nunca consigo me afastar, né, do próprio Deus em si. É impossível. Se o fundo musical estiver muito alto, vocês me avisam que eu abaixo, ok? Vamos lá. Vamos orar, querido? Vamos orar, já são 11h45, né? Pai, no nome do Senhor Jesus, nós queremos te agradecer. Estamos aqui com as tuas
a tua escritura aberta, a sua palavra está aberta diante de nós. Estamos sendo ministrados pelo Espírito Santo do Senhor, debaixo da mão poderosa do nosso Papai, do nosso Deus Pai. Espírito Santo nos revela as Escrituras, tira as nossas dúvidas, satura a nossa alma com a tua presença, Jesus, com a tua palavra, a ponto de nós sermos confundidos por todos aqueles que nos veem. Eles olhem para nós e contemplem o próprio Cristo em nós, a sua imagem e a sua semelhança. Obrigado, Senhor, por cada irmão que entra na live, por cada irmão que está compartilhando, com os seus amados irmãos de suas redes sociais, para que outros possam alcançar também, tirar as dúvidas do seu coração. Por isso, Senhor, eu te peço que os abençoe de uma forma sobrenatural. O nosso intuito aqui é que a palavra do Evangelho da Graça e a palavra do Evangelho do Reino alcance os corações, as casas, as famílias, as cidades, empresas, países, a ponto da nossa vida ela estar diante da tua presença completamente. Queremos aprender o processo da salvação completa, começando pelo nosso espírito, passando pela nossa alma e tendo término no nosso corpo. Por isso, muito obrigado, nós te adoramos e te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Vamos começar então. Você está por aí, coloca um ok, você já está preparado, você está com a sua Bíblia, suas canetinhas, a sua régua, principalmente seu marca-texto, para você poder estar marcando os textos. Nós estamos ministrando Romanos capítulo 1, que fala aí do Evangelho da Graça e Evangelho do Reino, e daí nós vamos para alguns outros textos para ir compartilhando a palavra. Nós estamos com 3 pessoas online, fico feliz. Vencedor é assim, querido, vencedor é assim. São poucos que se preocupam em aprender, mas aqueles que se preocupam em aprender serão vencedores e subirão, serão 144.000 que estão no monte juntamente de pé diante do Cordeiro. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado por apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Ontem nós já aprendemos isso, Paulo, ele diz: eu sou Paulo, uma pessoa humana como vocês, servo porque sou escravo de Cristo. Servo, essa palavra servo, ela é traduzida por escravo. Jesus, o Filho do homem, Cristo, Filho de Deus, Messias, Hamashia, Yeshua é Jesus, Hamashia é Cristo, Yeshua Hamashia, o Messias, chamado. Essa palavra chamado para apóstolo. Então ele me chamou e me enviou. Apóstolo é enviado, eu fui enviado. O meu chamado é ser enviado. Separado para o Evangelho, separado para pregar, para ensinar, para falar sobre uma boa notícia de Deus. A boa notícia, nós aprendemos, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca do seu Filho, o Filho de Deus, que é nascido da descendência de Davi, o Filho do homem, segundo a carne, declarando o Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então esse é o texto completo, nós estamos ministrando. Ontem nós terminamos em 1 João 5,18, que diz: todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é gerado de Deus não peca, mas não peca, e o maligno não lhe toca. Hoje eu quero te dar mais uma informação que está lá em 1 Pedro, para concluir o Evangelho da Graça. Lógico que nós vamos falar do Evangelho da Graça aqui, nós deveríamos falar muitos textos, querido, mas aí nós deixamos para as life homes, vida nas casas. Se você não participa de uma life home, busque participar o quanto mais rápido, porque é de
de fato, né, um lugar onde você pode aprender as Escrituras. 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, vai falar por que aquele que é gerado por Deus não peca, e o maligno não lhe pode tocar, né? O maligno não pode tocar no seu corpo, ele não, perdão, no seu espírito, não pode, né, estar causando algum dano em você, né? Olha a Fran e o José já online com a gente, né? Sejam bem-vindos. E aí vai dizendo assim: bendito seja o Deus, 1 Pedro capítulo 1, versículo 3 até o 5. Bendito seja o Deus e Pai. Lembra que Ele não é só nosso Deus, Ele é o Deus e Pai, porque agora eu sou filho de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda vez que você lê Jesus Cristo, você precisa colocar a mentalidade na sua cabeça que Jesus Cristo, Ele é o Filho do homem e o Filho de Deus, por isso que Ele é Jesus, Filho do homem, que é o seu nome, e Cristo, que é o Filho de Deus, tá? Que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Nos gerou de novo. Essa palavra gerou de novo, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 3, gerou de novo, você vai colocar gerou de novo entre parênteses. Por que gerou de novo? Porque a primeira vez que Deus nos gerou, Ele nos gerou em Adão. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27 e 28. Lá Ele nos gerou pela primeira vez em espírito, né? Ele diz criou. A palavra criou vem do bara, vem de fazer do nada, né? O Senhor nos criou em seu ventre, como uma mulher que engravida, né? Como uma mulher que engravida. Lembrando que tudo que existe no mundo físico é reflexo daquilo que existe no mundo espiritual, ou já aconteceu no mundo espiritual. Então Ele nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Quando nós fomos gerados, né, no Espírito, nós fomos gerados antes da fundação do mundo em Cristo, em Deus, a primeira vez. Mas Ele nos gerou de novo quando Jesus ressuscitou. Ali houve o gerar do Espírito de novo, né? Aí Ele diz, dentre os mortos, para uma herança incorruptível. A nossa herança, essa herança é o Espírito Santo em nós, uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, quer dizer, não pode se perder, guardada no céu para vós, que mediante a fé, mediante o amor de Deus para conosco, mediante a fé, estás guardado no poder de Deus para a salvação. Então Deus guardou isso, e Ele nos salvou, e agora nós estamos guardados nele, para a salvação, apreste para se revelar no último tempo. Versículo 18 do 1 Pedro, sabendo que não foi com coisas corruptíveis é aquilo que se corrompe, é aquilo que com o tempo se destrói, é aquilo que dependente do tempo, vamos supor, tudo aquilo que é corruptível se destrói, se desfaz. Ele diz, não foi isso que vocês foram comprados, vocês não foram comprados com aquilo que é corrupto. Ele vai dizer, com prata ou ouro, que foste resgatado da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebesse dos vossos pais. Não, você não foi comprado com os ensinamentos que você recebeu do passado, de algumas religiões, não, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesse último tempo por amor de vós. Então, querido, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, por que nós não podemos ser corrompidos? Primeiro, nós não podemos ser corrompidos porque aquilo que Deus colocou dentro de nós é incorruptível e é incontaminado, que é o Espírito Santo. Como é o Espírito Santo, então não pode corromper o meu coração ou contaminar o meu coração de maneira alguma. Entendeu? Por isso que a salvação do Espírito, ela já é eterna para sempre. Quem é salvo no Espírito, quando o Espírito Santo vem morar em mim, eu sou salvo eternamente. Porque aquilo que Deus colocou dentro de mim, eu fui comprado com sangue precioso, e o Senhor enviou o Espírito a habitar no meu espírito, e quando Ele habita no meu espírito, o meu espírito se torna incontaminável e imaculado. Não se pode murchar porque é guardado em Deus. Entendeu aí, querido? Entendeu ou não? Posso te dar um outro texto, está em 1 Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6 vai falar também.
Ele vai dizer assim, ó. Por quê? Vamos começar lá no 15, tá? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 vai dizer assim: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomareis, pois, os membros de Cristo e o farei membros de uma meretriz? Não por certo. Ou sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo Espírito, é um Espírito só, é um único Espírito, entendeu? Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Esse Espírito Santo aqui é incorruptível, incontaminado. Ele vai dizer, ó, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nós somos comprados, e Ele é nosso dono, por isso que nós não podemos nos perder. Nós também não podemos perder a nossa salvação de maneira alguma. Não podemos, Deus também não vai revogar a salvação, não há como Ele revogar a salvação. Por quê, pastor? Porque Ele declarou isso na sua palavra. Ele diz, Romanos 11, 29, que os dons e as vocações são sem arrependimento, e Ele disse que nós somos salvos, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então quando Ele me deu o dom da fé, que é o amor que entrou em mim, gerou a fé em mim para crer na salvação, não tem como sair mais. Amém, irmãos? Mas pastor, como que o senhor prova que eu não perco a salvação? Vou te dar mais um texto, tá? Vai anotando esses textos, querido, porque esses textos são importantes, de suma importância para a sua base espiritual, mas também para que você possa ensinar outras pessoas que precisam aprender. Amém? João capítulo 6, do versículo 35 em diante, o Senhor vai dizer por que nós não podemos perder a salvação. Pastor, então eu sou salvo eternamente? Certo, é impossível não há como você perder a salvação. Uma vez salvo para sempre, não há. Pastor, mas se eu me desviar, e se eu for para a prostituição, se eu for para as drogas, se eu virar satanista, se eu mexer com macumbaria, pastor, e se eu me enfraquecer, querido, uma vez salvo para sempre. A Domélica na área, seja bem-vinda, Domélica, você que está com a gente, né? Entendeu? Não há possibilidade. Por quê? Porque a Bíblia diz. Eu não posso mudar as verdades da Bíblia, querido, por causa da conduta das pessoas. Ah, pastor, mas se o senhor dizer isso, as pessoas vão sair da igreja, elas vão para o mundo. Não, querido, elas não vão para o mundo porque souberam que não perca a salvação, elas vão para o mundo porque o mundo já está dentro delas, porque elas amam o mundo. E quem ama o mundo, a Bíblia diz que aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus. Mas não está dizendo que Deus não vai salvar essa pessoa, só diz que é inimigo de Deus, que Deus não concorda com ela, como concorda com as suas atitudes. 1 João 2, versículo 16, 17 vai dizer que aquele que ama o mundo se faz inimigo de Deus, porque não ameis o mundo. O mundo é a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. Então ele está dizendo que é inimigo, que se faz inimigo. É como se eu vivesse afastado do propósito do meu Deus, do meu Pai, entendeu? Então todo filho afastado do propósito do seu pai é filho bastardo. Então ele não vai ser disciplinado nessa era, mas no milênio ele será disciplinado. Nós vamos aprender no Evangelho do Reino, ok, querido? Vamos lá, João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 35, ele diz: Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não credes. Quer dizer, aquele que não crê não pode ser saciado na sua fome e na sua sede. E lembrando que nós fomos criados primeiro no Espírito, então quer dizer que a nossa sede por tudo que é espiritual. Por isso que o homem, ele busca adorar algo, e quando ele não consegue adorar o Deus verdadeiro, porque ele não permite que Deus o revele a ele, então ele vai adorar qualquer outro objeto, outro ser parecido. 37, todo o que o Pai me dá, presta atenção, todo o que o Pai me dá virá a mim. Então, querido, a salvação, o Evangelho da graça, não depende do homem, não depende de nada que o homem faz.
depende que o Pai envie cada pessoa a Cristo. O Pai é que vai enviar cada pessoa a Cristo. Então ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Quer dizer, se você é predestinado ou você é eleito em Deus antes da fundação do mundo, Ele vai enviar você até a Cristo. E Ele diz: todo aquele que o Pai me dá virá, não tem como, em algum momento virá. É tão forte isso, querido, porque nós podemos introduzir algumas verdades das Escrituras, e aí entra a nossa fé, o amor de Deus por nós. Por exemplo, quando Paulo e Silas estavam presos na prisão, e eles à meia-noite cantavam ao Senhor, a Bíblia diz que houve-se um terremoto, e todas as cadeias se abriram, né? E o centurião, ou na verdade o carcereiro que estava dormindo, acordou desesperado, tudo escuro, ele não via ali os presos, né? Paulo e Silas e os outros presos. Então ele saca da sua espada para cortar o seu pescoço, e Paulo grita: olha, não faça dano com você. E aí ele chega a Paulo e diz: o que faço? Ele diz: crê no Senhor e será salvo, tu e a tua família. Primeiro, aquele homem era um romano, aquele homem tinha deuses pagãos, né? Ele adorava vários deuses, ele tinha altares de deuses dentro da sua casa, que era prática de um romano. Segundo, a família daquele homem, a esposa e os filhos dele, nunca tinham tido contato nem com Paulo, nem com Silas e nem com Cristo. A única pessoa que tinha tido contato era Paulo. E ele diz: mas se tu crê, você e a sua família será salvo. Porque nós entendemos que quando uma pessoa entra, quando Cristo entra nessa família, essa família será salva. Em algum momento, todo aquele que o Pai enviar a mim virá, porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Então Ele vai trabalhar para que todos esses irmãos venham, toda essa família venha para o Senhor. É tão forte porque quando Abraão tinha 500 anos de idade, o Senhor disse: olha, Abraão, tu e a tua família, tua esposa, os teus filhos e a esposa dos seus filhos entrará na arca do Senhor. Mas o primeiro filho de Abraão só nasceu 1 ano depois que ele começou a criar a arca. Quer dizer, Abraão não tinha nem um filho, mas Deus já tinha dito para ele: vai entrar tu, a tua esposa, os teus filhos e as esposas dos seus filhos entrarão nessa arca, fica tranquilo, porque todo aquele que o Pai enviar a mim será salvo. E ele diz assim: todo aquele que o Pai enviar a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então o Senhor está dizendo: se vir a mim, de maneira nenhuma, eu vou repetir, de maneira nenhuma, quer dizer, nada que eu faça, nada que eu deixe de fazer, nada que fizeram comigo, ou nada do que deixaram de fazer para mim, pode me tirar da mão do Senhor. E ele vai dizer no 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta. Qual é a vontade do nosso Deus? Que é suprema, que é soberana, que é poderosa. Qual é a vontade? Ele vai dizer: que nenhum de todo aquele que Ele me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Aí ele vai dizer no 40: porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Está aí comigo, querido? Então, mais uma prova que nós não perdemos a salvação de maneira alguma. Por quê, pastor? Porque o Senhor nos enviou a Ele. Quando nós somos enviados a Ele, de maneira nenhuma poderemos ser lançados fora. Vou te dar mais um texto, João 15, vamos para lá, irmão. Mais um texto para a gente colocar base sobre a nossa fé. 15:16, ele vai dizer assim: encontrou aí 15:16? João 15:16 vai dizer: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos dei o meu nome, para que vades e der fruto, e os vossos frutos permaneçam, a fim de que tudo que em meu nome pedires ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então foi o Senhor que nos conduziu a essa salvação, foi o Pai. Então o trabalho da salvação é assim: o Pai nos envia a Cristo, como? Colocando o amor dele dentro de nós, revelando Cristo no nosso coração. Então aí eu vou a Cristo, eu aceito a Cristo, eu recebo o chamado de Deus
a Cristo, e quando eu recebo esse chamado, ele diz: de maneira nenhuma agora eu te lançarei fora. Pastor, e quando eu fui escolhido, né? Tem um texto muito forte, né? Abre esse texto, 2 Timóteo, vai lá comigo, querido, 2 Timóteo 1:9. Abre aí em 2 Timóteo 9, uma outra prova, né, que eu não fui salvo quando eu aceitei Jesus. Eu fui salvo bem antes da fundação do mundo, né? Eu fui eleito, eu fui escolhido, por isso que é o Evangelho da Graça. Não depende de mim, depende dele, depende do que ele fez por mim, não do que eu estou fazendo por ele. Sandro Lucas, como está? Quando vamos aí te visitar, hein? Quando vamos poder fazer algo juntos, né? Assim que acabar essa pandemia. Sandro, Deus abençoe você. Vamos lá, diz assim, ó, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, querido, mais uma prova que a salvação não veio de mim, não veio do que eu fiz, do que eu vou fazer, o que eu deixei de fazer, mas veio do próprio Cristo, do próprio Deus, né? Na obra de Cristo na cruz, na obra consumada de Cristo. Ele diz assim, que nos salvou e nos chamou. Então olha só, ele nos salvou e nos chamou. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então ele me vocacionou a algo, vocacionar me direcionou a algo, não segundo as nossas obras. Então o meu chamado e a minha salvação e a minha vocação não é segundo as minhas obras, mas segundo aquilo que Deus já determinou na sua presciência ou no seu plano eterno, ok? Mas segundo o seu próprio propósito de graça, o seu próprio propósito de um favor imerecido, que foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, quer dizer, antes da fundação do mundo. Olha aí, você entendeu esse texto? Que forte! Então quer dizer que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha me chamado, me salvado, com uma santa vocação, me vocacionou, me deu um propósito. Esse propósito que Ele me deu, não me deu segundo as minhas obras, não segundo aquilo que eu faço, mas segundo o seu próprio propósito e graça. O propósito de Deus, a economia de Deus, a administração de Deus, o projeto eterno de Deus foi segundo esse projeto. E um favor, eu não merecia fazer parte desse projeto, mas Ele me chamou, que nos foi dado em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos, antes que começasse a contar os dias. Entendeu aí, Fran? Entendeu, Domélica? Que legal, né? Quer dizer, nós fomos gerados, nós fomos salvos, nós fomos chamados, nós fomos vocacionados antes da fundação do mundo, antes que existisse mundo, antes que existisse 1 hora, 1 minuto, 2 minutos, foi antes, no nosso, nós poderíamos dizer, no passado eterno de Deus, né? E para provar isso, nós podemos trazer o exemplo aqui de Jacó e Esaú, que está lá em Romanos capítulo 9, versículo 11. Romanos capítulo 9, versículo 11, ele vai dizer assim: porque não tendo ele ainda nascido, ele quem? Esaú e Jacó, os dois irmãos. Você não conhece a história, Isaac teve 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú é o primogênito, Jacó saiu segurando ao calcanhar de Esaú. Mas só que Deus profetizou antes para a mãe de Jacó e de Esaú, que é Rebeca, que o maior serviria o menor, e que o menor é que receberia a bênção. Olha só, ele diz aqui, ó, porque não tendo eles nascido, quem? Jacó e Esaú, nem tendo feito bem ou mal, quer dizer, eles não tinham feito nada porque eles não tinham nascido, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, eles foram eleitos, eles foram predestinados, eleitos, ficasse firme por causa das obras, ficasse firme, não por causa das obras, não porque Jacó era mau ou bom, e Esaú era mau ou bom, não, mas por aquele que chama. Quer dizer, a vida deles não, isso aqui dá a entender algo tão tremendo, mas tão forte, mas tão tremendo, sabe por quê? A sua vocação, o seu chamado, a sua salvação não depende do seu passado, do que você fez ou que você deixou de fazer, não depende do que você era, né? Esaú era um homem caçador, peludo, um homem caçador, caçava com as suas próprias mãos. Jacó era um pastor de ovelhas, mas não importa quem eles eram,
havia sobre eles já um propósito eterno, havia sobre eles a mão da igreja. É verdade, Sandro, a igreja moderna tem uma dificuldade em acertar a graça, o favor imerecido de Deus. Na verdade, essa graça tem dificuldade de aceitar o amor de Deus, né? Esse favor imerecido. É verdade, Lucas. É verdade, Sandro. Entendeu, querido? Que tremendo. Quer dizer que, pastor, mas eu sou um homem muito mau, como Deus vai me perdoar? Irmãos, não importa quem você seja, não importa o que você pratica, não importa o que você fez, importa que você foi chamado, você foi vocacionado, você foi salvo antes da fundação do mundo, para que nada atrapalhasse o propósito eterno dele. Amém, irmãos? Para que Deus cumprisse tudo na sua vida. Amém? Então eu creio fielmente naquilo que a Bíblia diz, que salvo uma vez salvo, salvo para sempre. É impossível perder a salvação de maneira alguma. Amém? Então, querido, se nós voltássemos agora, nós vamos falar esse primeiro ponto é o Evangelho da Graça, né? A graça, ela é a salvação. A graça é o que Adão pecou no passado e Cristo veio e pagou o pecado de Adão. Qual era o pecado de Adão, querido? É igual eu volto a dizer para você, mais uma vez, é a incredulidade, porque Adão deixou de crer na palavra de Deus, que é a árvore da vida, a videira verdadeira, o próprio Cristo, a própria presença. Éden significa presença de Deus, lugar de delícia, para crer na árvore do conhecimento do bem e do mal, para crer no Deus de si mesmo, na sua independência, em dizer, quando Adão comeu daquele fruto, ele estava dizendo para Deus, Deus não me ama o suficiente para me contar tudo, ele está querendo esconder o conhecimento do bem e do mal de mim, mas na verdade o conhecimento do bem e do mal corrompeu e destruiu a vida de Adão. Então, querido, esse é o Evangelho da Graça, né? O que é graça? Não fui eu que comi o fruto, não fui eu que pequei, mas o pecado veio na minha genealogia, que eu estava nos lomos de Adão, porque Adão significa humanidade, e nesse pecado gerou a morte, Romanos 5,12, né? E a morte entrou no mundo, e por isso que todos pecaram, mas Cristo veio, e o salário do pecado é a morte. Eu estava morto, mas o dom gratuito em Cristo Jesus, né? A segunda nação, ou a segunda humanidade. E aí você tem que deixar muito bem claro as duas humanidades que existem sobre a face da terra, né? As duas sementes, né? A primeira de Adão, e todo aquele que, quando Adão pecou, todos foram gerados em Adão, e quando Adão pecou, o primeiro filho de Deus, né? Por que o primeiro filho? Porque Deus amassou um barro, soprou na sua narina e se fez alma vivente, perfeito? Então, quando Adão morreu e foi o primeiro filho de Deus, então o filho de Deus ali no jardim do Éden morreu e foi banido do jardim. Então toda a genealogia, toda a raça humana que nasceu de Adão, nasceu debaixo da morte do pecado. Existia uma morte do pecado nele, e essa morte do pecado, querido, para o homem tem um espírito de vida, né? O espírito do homem, para o homem está vivo, porque tem um espírito de vida, mas para com Deus está desconectado do espírito de Deus, está desconectado da eternidade de Deus. Então, quando veio Cristo, Cristo é o segundo filho de Deus, né? Ou o último, né? Por quê? Porque é a segunda raça que Deus criou. A primeira raça, a raça caída de Adão, e a segunda raça veio Cristo, né? Que Deus também pegou o pó da terra, que foi Eva, que é o pó da terra, e soprou em suas narinas, né? Soprou no seu ventre e se fez a alma vivente chamada Jesus Cristo. Então, por isso que todo que é nascido de Adão é alma vivente, é o homem do pecado, é caído, mas todo aquele que é gerado de novo em Cristo, esse tem o Espírito eterno, porque está reconectado com Cristo, religado com Cristo. Entendeu, querido? Isso é o Evangelho da Graça, isso é o poderoso Evangelho da Graça, né? Evangelho da Graça é uma boa notícia de um favor que eu não mereço. O Sandro escreveu para nós aí: se eu fui salvo para fazer algo para Deus, posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que quiser. Pastor, não pode pregar isso, senão a igreja vai sair os pecados, vai sair os pecadores, né? Ele vai sair pecando, isso. Fala sobre isso, pastor. É argumento que muito usa para não aceitar o favor de Deus. É verdade, Sandro. É porque uma pessoa que ela passa por isso, ela não entende o plano da salvação.
A pessoa que ela diz, então eu posso sair e pecar, então se eu sou salvo eu posso pecar à vontade. É porque ela não entende o plano da salvação, ela não entende o evangelho completo, entendeu? Porque primeiro, ela precisa saber qual era o conteúdo dessa salvação. O conteúdo da salvação foi o Espírito Santo em nós, e esse Espírito Santo é santo, nós explicamos na outra live. O Espírito Santo é santo, não tem como pecar, ele é santo, é Espírito Santo, então o meu espírito não peca mais, e o meu espírito é a conexão com a vida eterna, com Deus, é ali que Deus me sente, eu sinto Deus, é por ali, comunhão, consciência e intuição, né? São os três atributos do Espírito, e automaticamente não conhece o caminho da salvação, pelo qual foi o caminho que Deus usou para nos salvar. E por último, não conhece o resultado dessa salvação. São as três coisas que ele não conhece: o conteúdo, o caminho e o resultado. Porque o caminho, Deus usou o caminho, Cristo morreu na cruz para pagar o meu pecado. Eu fui redimido e eu fui justificado no meu espírito. Está redimido, justificado, ele é pronto para a salvação. E o resultado é que a minha salvação não depende de mim, porque não está nas minhas mãos. Como eu não busquei salvação, a Bíblia diz que não há um só justo sobre a terra, não há um homem justo a não ser Cristo. Então nunca o homem buscou a salvação, foi Cristo que nos buscou, foi Cristo que nos buscou com laços de amor. Ele nos laçou com o amor dele, a ponto de nós não resistimos o amor dele e vir para ele. Então, como nós não buscamos a salvação, foi Cristo que nos buscou, também não posso perder a salvação, porque também não fui eu que busquei. Então essas pessoas não entendem o conteúdo, não entendem o caminho, não entendem o resultado dessa salvação. Amém, querido? Como nós lemos lá em 1 Pedro, do capítulo 1, do versículo 3 a 5, que diz que está guardado em Deus, né? Deus guardou a nossa salvação, é Ele que guarda, é Ele que segura a nossa salvação. Amém, querido? Então é importante mesmo isso, né? As pessoas, elas têm esse argumento, né? Eu vejo muitos pastores têm medo de pregar a verdade a verdade do evangelho da graça na igreja, porque tem medo das pessoas saírem da igreja, né? Mas, querido, eu entendo que quando o João 8,32 diz: conhecereis a verdade vos libertará. É isso aí, eu sou liberto da lei, eu sou liberto de uma mente escravizada, eu sou liberto de mim mesmo, sabe? Eu sou liberto de mim mesmo, da minha alma, do meu ser, porque quando eu não estou lutando contra o pecado, eu estou lutando para servir a Deus, né? Eu estou enfrentando, eu sou grato a Deus. A vida da graça, né? Pastor, qual é o alicerce da graça? A gratidão. Quanto mais grato eu sou, mais o favor de Deus está sobre mim, o favor que eu não mereço. Então, viver na gratidão, querido, eu sou livre. Eu sou livre para servir a Deus, eu sou livre para amar a Deus, porque Ele me amou primeiro, entendeu? Isso é poderoso. Então o Evangelho da Graça, salvação completa, ela começa, o primeiro passo, ela começa no Espírito, ela começa nesse conteúdo, caminho e resultado, né? O conteúdo foi o Espírito Santo, o caminho foi Cristo, o resultado é Deus guardando a minha salvação, é a triunidade trabalhando ao favor do homem. Amém, querido? Forte, né? Maravilhoso isso, saber isso nos encanta, nos alegra, nos deixa completamente feliz. Pastor, o que é o Evangelho do Reino e o que é o Evangelho da Graça? O Evangelho da Graça é Cristo vindo me buscar. O Evangelho da Graça é Ele veio até mim para me resgatar, porque eu sou a ovelha perdida. Ele deixou as 99 para buscar aquela que estava perdida. Esse é o Evangelho da Graça. Eu não posso, eu não consigo, eu não tenho como, eu já sou condenado, estou perdido, então Ele veio me resgatar. Esse é o Evangelho da Graça. E o Evangelho do Reino? Evangelho, nós já sabemos que é boa notícia do governo. Então, a partir do momento que Ele me alcança e Ele entra na minha vida, agora Ele quer governar a minha vida. Então, o governo dele vai se estabelecer na minha vida. Então, o Evangelho do Reino é o governo de Cristo, né, que está agora estabelecido na minha vida, está trabalhando na minha vida. Você está entendendo, querido? Então esse é o Evangelho da Graça e o Evangelho do Reino. E nós vamos aprender um pouquinho sobre o Evangelho do Reino também, ok? Isso nós podemos ir lá em Mateus capítulo 24, versículo 14.
Diz assim, Mateus 24:14, lembrando, querido, eu vou recapitular. A Bíblia fala para nós de 3 evangelhos: o evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno, que está lá em Apocalipse capítulo 14, versículo 6, que o evangelho da graça e do reino, Deus entregou ao homem para liberar isso sobre a vida de outros homens ou sobre a terra. Amém? O evangelho eterno foi dado a um anjo. Esse anjo, nos 7 anos da grande tribulação, ele vai pregar voando no céu, de um lado para o outro, dizendo: teme ao Senhor e glorifique a Ele. Essa é a pregação do evangelho eterno. O evangelho da graça, a pregação é: receba a salvação e a vida eterna por um favor que você não merece, uma boa notícia de um favor que você não merece. Você não merece, mas Deus te amou de tal maneira que, na sua presciência, Ele decidiu te salvar. O evangelho do reino agora é: arrependa-te, tome a sua cruz, quer dizer, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. É o governo de Deus agora governando em minha vida, porque dentro de mim agora, quando eu recebo o evangelho da graça, tem 2 governos: o governo de Deus e o governo da árvore do conhecimento do bem e do mal, meu livre-arbítrio, a minha própria decisão do que eu quero de bem e de mal para mim, né? É o reino de si mesmo. Eu posso decidir, eu posso governar a minha vida. Ele diz: não, agora você tem que deixar eu governar. Se você quer entrar no meu reino, obedeça o rei desse reino. O reino dos céus é 1000 anos após os 7 anos da grande tribulação, onde Cristo vai descer para a terra com a nova Jerusalém, com os vencedores, e vai reinar, juntamente com a igreja também, vai reinar por 1000 anos sobre a terra, sobre todas as nações da terra. Então o evangelho do reino é a recompensa daquele que vai trabalhar para Cristo, aquele que vai ser servo de Cristo. Lembrando, nós somos filhos de Deus, servo de Cristo. Então ele diz assim, e este evangelho do reino, essa boa notícia do governo, essa boa notícia do reino governando sobre a terra, ele vai dizer: e este evangelho do reino será pregado, será falado. Não quer dizer que será realidade, não, será falado. Será falado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Então, querido, a partir do momento que entra o evangelho do reino no coração da pessoa, automaticamente eu tenho que virar a chave dessa pessoa, porque a graça, e que é interessante muito, que a graça me pede muito mais do que a lei, né? Eu vivia debaixo da lei, não posso isso, não posso aquilo, mas na realidade a lei, ela veio 430 anos depois da graça. Pastor, mas a graça não veio com Cristo? Não, a graça se manifestou com Cristo, mas ela foi dada a Abraão, 430 anos, porque a graça, se recebe a graça pela fé, sois salvo pela graça mediante a fé. E Deus, lá em Gálatas, vai dizer que Deus pregou o evangelho para Abraão, 430 anos antes de Moisés. Então, querido, a graça me cobra mais, porque a graça é o princípio. A graça é o princípio de Deus, aquilo, é a essência de Deus. A lei é o paliativo para que eu não me perdesse, era o tutor. Gálatas 3,14 vai dizer que a lei era o tutor do homem, guardava o homem, protegia o homem, para o homem não se afastar tanto da presença de Deus, e para o homem entender que ele era pecador e necessitava de um Salvador. Então, de repente, se você pegar aí, você vai entender que o reino dos céus, a graça me leva para o reino. A graça é o ponto de convergência entre o reino, entre a graça e o reino. Sem a graça não há como entrar no reino. Mas não é qualquer graça, não é aquela graça que você recebe e agora você tem que sofrer, você tem que pagar um preço, você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que fazer campanha para poder não perder a sua salvação. Não existe isso. Nós podemos fazer todas essas coisas, mas para buscar o reino de Deus, a graça e a salvação é gratuitamente. Quer ver? Romanos 3:24 vai dizer assim, sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus.
Eu fui justificado dos meus pecados e redimido da minha condenação, sendo justificado dos pecados gratuitamente por um favor que eu não mereço, graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Entendeu, querido? Então a graça me cobra mais. Olha só para você ver, a lei vai dizer, olha, se te bater é olho por olho, dente por dente, mas a Bíblia diz, a graça diz, olha, se te derem um tapa na face, dê a outra. Lógico que pelo Evangelho, na graça, na lei, se alguém tivesse uma disputa e batesse uma mulher grávida e ela perdesse o seu filho, esse homem deveria ser morto. Na lei está dizendo, na graça está dizendo, se alguém te pedir uma capa, dê também. Se alguém te pedir um manto, dê a capa também. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas, sempre vai me cobrar mais. Na lei dizia, olha, se o homem foi pego no coito, no ato de adultério, né, transando com a mulher, os dois deverão ser mortos, apedrejados. Na graça diz, olha, se o homem for pego, né, se o homem olhar para a mulher e sentir desejo com ela na sua mente, no seu coração, já adulterou com ela. Quer dizer, a graça te elevou o nível, te levou a uma intimidade, a uma santidade maior do que a lei. Então a lei não me leva a ser santo, a lei me leva a revelar o pecado que há em mim. A graça me leva a deixar o pecado e ser mais santo a Deus. Quer ver? Eu vou dar algum texto para você. Mateus capítulo 5, ainda estamos falando da graça, querido, tá? Ele diz assim, ó, Mateus capítulo 5, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que sentem carência de estar mais próximo de Deus, porque deles é o reino dos céus. Versículo 10 vai dizer, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quanto mais eu sou perseguido, mais eu tenho o reino dos céus. 20, porque vos digo que a vossa justiça, se a vossa justiça não exceder as dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Pastor, mas está dizendo aí, pastor, que a nossa justiça, a minha vida diante do Senhor tem que ser muito mais pura do que os fariseus e dos escribas. Deixa eu te explicar, querido. Isso aqui é forte, hein? É muito profundo esse texto. Vou até tomar água, querido. Vamos lá. Presta atenção. Na nova aliança, no templo, quando existiu o templo ali na época de Jesus, aonde estava a graça de Deus? Aonde estava a presença de Deus? A presença de Deus estava dentro do templo. Existia o pátio, o santo e o santíssimo lugar. No pátio só entraria quem fosse judeu. Ali teria o altar de sacrifício, o tanque de purificação de água, o sinalito batismo. E também no santo existia a mesa dos pães asmos, o candelabro com 7 lâmpadas e a mesa do incensário. E no santo do santo, santíssimo lugar, existia a arca da aliança. E a presença de Deus estava dentro da arca da aliança. Só podia entrar no pátio todo judeu com a sua oferta. No santo só os levitas e os sacerdotes. E no santo do santo somente o sumo sacerdote uma vez ao ano. Então, querido, a presença de Deus estava presa dentro de um lugar. Perfeito? E todo homem que pecasse fora, trazia um sacrifício, era aspergido o sangue sobre ele, e ali o pecado era passado da pessoa para o cordeiro, onde seria sacrificado e apresentado. Na graça, houve algo contrário. Deus saiu daqui de dentro, Jesus saiu daqui de dentro, e fez a sua direção ao contrário. Ele veio até a cruz do sacrifício. Ele saiu da presença, passou pelo incensário, o pão, que ele é o pão e a vida. Ele é os 7 Espíritos. Ele se purificou no batismo e morreu na cruz do Calvário, que é o altar de sacrifício. Nesse momento,
ele fez tudo isso para abrir a porta. Agora, para eles, aonde estava a presença de Deus? Estava lá no Santo do Santo. Se alguém na época de Jesus dissesse assim, morasse aqui no Brasil, dissesse assim, eu quero ir adorar a Deus, aonde que ele deveria ir? Ele deveria pegar um avião e ir para Israel. Chegaria no aeroporto de Israel e dizer, aonde habita Deus? Eles iam dizer, no templo, lá em Jerusalém. Ele ia ter que pegar e ir para Jerusalém. Chegando em Jerusalém, ele ia perguntar, aonde está a presença de Deus? Ele ia dizer, no templo. Ele deveria ir até o templo. Chegando na porta do templo, sendo brasileiro, romano, grego, espanhol, de outra nação, ele não poderia entrar no pátio, mas ele poderia entregar a oferta dele a um levita, e ele então entraria para dentro. Ele não poderia entrar. Então a cobrança dele era menos. Como ele tinha menos de Deus, também ele tinha menos cobrança, porque a lei te cobra menos, a graça te cobra mais. O evangelho da graça te aperfeiçoa. Então agora, querido, nós precisamos saber, agora essa tripartida aqui, ó, pátio, santo e santo do santo, é a minha vida. Lembra que você é feito de corpo, alma e espírito. Então olha só, no seu corpo habita, todas as pessoas podem entrar, que no pátio lá do templo eram judeus, mas na nossa, toda pessoa pode tocar no meu corpo, pode afetar o meu corpo, pode machucar o meu corpo. No santo, somente algumas pessoas, a minha alma, onde habita aí emoção, pensamentos e vontades, algumas pessoas podem tocar, nem todas. Mas no meu espírito, só 2 pessoas podem entrar, eu e o Espírito Santo que agora habita. Então a pergunta é, aonde está o santo do santo? No meu espírito. Eu agora, a Bíblia diz lá em Romanos 8,15, que eu sou templo e morada do Espírito. Então ele mora dentro de mim. Então agora o santo do santo é aqui, é dentro do meu espírito. Então, quem foi mais dado da presença de Deus? Ao povo que vive na lei, lá do Antigo Testamento, ou eu que vivo da lei, ou eu que vivo na graça? Porque agora a graça habita em mim, a presença de Deus habita em mim. Como habita em mim, quem foi mais dado? Dado a eles ou dado a mim? Quem é mais dado, mais é cobrado. Por isso que a graça cobra mais de mim. Por isso, querido, e aí eu quero ler um texto para você. Vamos lá em Romanos, em Hebreus, capítulo 8. Então a graça cobra mais de mim. Por quê? Porque agora a presença de Deus não habita mais lá no templo, em Israel, no Santo do Santo. Ela habita dentro de mim. Como muito foi me dado, muito me será cobrado. Por isso que a graça me cobra mais do que o reino, do que a lei, perdão. A graça vai me cobrar mais para o reino. Então, na realidade, irmãos, quem conhece a verdade e a verdade me liberta, eu não fico livre para viver debaixo do pecado. Pelo contrário, eu vivo livre para ser escravo de Cristo. Como Paulo, eu vivo livre para morrer por Ele, porque a liberdade é eu dizer, Senhor, eu sou livre para fazer o que quero, mas quero servir ao Senhor por gratidão. Hebreus capítulo 8, o que acontece? A lei estava num pergaminho naquela época, a lei e as regras estavam dentro de um pergaminho no templo, e a presença de Deus estava atrás do véu. O Senhor rasgou o véu. Quando ele rasgou o véu, muitos pregadores pregam assim, olha, Deus rasgou o véu de cima para baixo para que nós pudéssemos entrar no Santo do Santo. Eu não concordo com isso, apesar de ter o texto em hebreu que diz que nós podemos entrar agora por esse vivo e novo caminho. Mas não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo que ele rasgou o véu de baixo para cima para ele sair lá de dentro e vir morar no meu espírito, nessa nova casa espiritual que ele diz. Deus não habita em templos feitos de mão, mas Deus, ele criou um novo tabernáculo que não foi feito por mão de homens. Esse novo tabernáculo é o corpo de Cristo, e agora Cristo é a habitação do próprio Deus e do Espírito, que agora veio morar em mim. Isso é muito poderoso, porque esse é o Evangelho da Graça. O Evangelho da Graça é a salvação eterna, é a vida eterna, porque agora o próprio Deus habita dentro de mim, querido.
e isso me cobra mais do que a lei. Então eu vou viver muito mais santos, porque agora eu tenho algo dentro de mim que me ajuda a vencer o pecado, que me ajuda a vencer. Pastor, mas eu não estou vencendo, eu estou vivendo em pecado. Não, fique tranquilo, continue caminhando, amando a Deus e deixando Ele te amar. Não confie no seu amor por Deus, mas confie no amor dEle por você. Hebreus capítulo 8, versículo 10. Antes de eu ler Hebreus capítulo 8, versículo 10, existe um exemplo claro da graça e da lei entre dois apóstolos. O primeiro apóstolo que vivia pela lei era o apóstolo Pedro. Pedro em todo o tempo dizia assim: Senhor, estou preparado para morrer pelo Senhor. A ponto de um dia o Senhor dizer: olha, amados, eu vou subir para Jerusalém, chegando lá, eles vão me pegar, vão me bater, vão me matar, e tal. Aí Pedro chega para ele e diz: Senhor, não faça isso com você, não faça isso, Senhor. E ele vai dizer: Pedro, apartai de mim, Satanás. Teve um outro momento que, porque Pedro, ele era baseado no amor dele para com Deus, para com Cristo. Ele era baseado que ele amava tanto Cristo, que ele era capaz de fazer tudo por Cristo. E essa é uma grande mentira, querido. O nosso amor é instável. O nosso amor, ele tem altos e baixos. O nosso amor, ele é na base de troca. O nosso amor, ele pode parar, ele pode se perder. A ponto de Jesus chegar para ele e dizer: Pedro, Satanás estava querendo cirandar com a sua vida, como se Satanás tivesse ido diante de Deus e dissesse: olha, vou cirandar com a vida de Pedro. E Jesus diz: mas eu intercedi por você, para que te guarde, quando você se converter, Pedro. Espera aí, Pedro ainda não era convertido. Quando você se converter, Pedro, olha, justifica seus irmãos, ajude eles. A ponto que no momento que Pedro traiu Jesus, ou negou Jesus 3 vezes, ele desceu para o mar de Tiberíades. Jesus vai ao encontro dele e diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu te amo. Olha aí, Pedro não entendeu nada. Pedro ainda continua debaixo, servindo a Deus pelo amor dele. Aí Jesus pergunta a Jesus: mas Pedro, você me ama? Ele diz: claro que eu te amo, Senhor, só sabe disso. Pedro, você não entendeu nada. Jesus estava dizendo para Pedro: Pedro, você não entendeu, Pedro. Você não entendeu. Pela terceira vez Jesus diz: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor. Ele entristeceu o coração, porque era como se Jesus duvidasse do amor dele. Não era isso, era Jesus estava querendo mostrar para ele que o amor dele podia falhar de novo. E ele diz: sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Jesus então diz: então apacenta minhas ovelhas. Que aí, apacentando as minhas ovelhas, se envolvendo com o reino, se envolvendo com a obra que eu tenho para você, você vai entender que a sua fé não pode estar baseada no teu amor, mas tem que estar baseada no meu amor por você. Gálatas capítulo 5, 6 vai dizer que a fé que opera pelo amor de Deus. Você está entendendo? Lá na frente, Paulo teve que repreender Pedro na cara, porque Pedro a Bíblia diz que ele era dúbio, ele tinha dupla personalidade. Quando ele estava entre os da circuncisão, daqueles que viviam pela lei, porque Pedro vivia pela lei. Quando ele estava debaixo ali da circuncisão, ele era da lei, mas quando ele estava com o pessoal da graça, ele era da graça. Então a Bíblia diz que quando ele chegou em Cesareia, estava ali os da incircuncisão, os da graça, a qual Paulo tinha ganhado. Ele começa a se envolver, comer, sentado na mesa comendo com eles, e de repente chegou o povo de Tiago, Tiago era o meio-irmão de Jesus, o apóstolo Tiago era o meio-irmão de Jesus, que era xiita, que guardava a lei, circuncisava, e ele então se afasta. E a Bíblia diz que em Gálatas capítulo 2, que Paulo resistiu Pedro na cara, exortou Pedro na cara, no meio de todo mundo, porque Paulo ainda não tinha entendido que servir a Cristo pela graça é crer no amor dele para conosco. Está entendendo aí ou não, querido? Agora você vai ver a diferença. Pedro era esse que, mesmo tendo negado a Jesus 3 vezes, foi para o mar de Tiberíades. Jesus pergunta para ele 3 vezes, ele diz que ama Jesus acima de todas as coisas, e é errado, não é isso. Pedro ainda estava na lei, mas lá no final da sua vida ele morre de cabeça para baixo, que ele diz: não sou digno de morrer como meu Senhor. Agora, existia um discípulo de Jesus, a qual dos 3, que era mais íntimo, esse foi o que reclinou no seu peito, que é o apóstolo João. E ele escreve nas suas cartas assim: e ao discípulo a quem Jesus amava. Pedro baseava a fé dele no amor que ele tinha por Jesus. João dizia: eu sou falho, eu sou errado, mas eu creio no amor dele por mim. Ele me amou tanto que
que o amor dele é suficiente para me salvar, para me ajudar, para me perdoar. Então João em suas cartas dizia: eu, João, o discípulo a quem Jesus amava, a ponto de quando um rei, se eu não me engano, o rei Nero tentou dizer para ele, quando ele já era bem velho: olha, você tem que negar Jesus. Ele diz: não, Senhor, pode me jogar no tacho de óleo fervendo, não vou negar. A ponto dele ser levado à ilha de Pátimo e receber toda a revelação de Apocalipse, todo o plano eterno, completo de Deus. Querido, a pergunta é: a graça é você amando a Deus acima de todas as coisas? Ou a graça é Deus e Jesus que nos amou a ponto de eu crer no amor dele e pelo favor imerecido eu ficar firme nele? Isso mesmo, pastora, ele nos amou primeiro. Isso mesmo, é o lema da nossa igreja. Ele nos amou primeiro. Andressa, isso mesmo, a minha fé não pode ser baseada no amor que eu tenho por Cristo, mas tem que estar baseado no amor que Cristo tem por mim. Ele me amou primeiro. Perfeito, isso mesmo. Perfeito. Essa é a realidade da graça, querido. Se eu quero viver no Evangelho da Graça, uma boa notícia de um favor que eu não mereço, é isso. Porque eu sou falho, eu sou pecadora. Paulo vai dizer que aquilo que eu quero fazer não faço, e aquilo que eu não quero eu faço todo dia. Se faço aquilo que não quero, é o pecado que habita em mim. Então não é eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo: não deixarei de ser pecador, porque eu não consigo, o pecado habita na minha carne, mas o amor dele é suficiente para me salvar e transformar a minha vida. Amém, querido? Então, aqui em Hebreus, por que, pastor, a graça me cobra mais? O Evangelho da Graça me cobra mais. Por que a salvação é completa? O Evangelho da Graça me cobra mais. Então, querido, como que eu recebo o reino? Já nós vamos falar, o reino é o governo de Deus sobre mim. Perfeito? O reino é uma boa notícia do governo de Deus que agora se estabeleceu sobre mim. E existe, dentro desse reino dos céus, existe 3 etapas. A primeira etapa, eu vou falar para você, a primeira etapa é o reino aparente. É o reino que tem a aparência de reino. Você vê, e isso está nas 7 parábolas de Mateus 13. O reino dos céus é semelhante, Então, por exemplo, eu vou me deparar com situações que ou eu permito que o reino seja só semelhante, eu não participe dele, mas eu vejo, mas não participe, ou eu vou negar a mim mesmo e vou entrar para que esse reino que era semelhante agora se torne realidade. Então o primeiro ponto é que o reino, o governo de Deus, ele pode ser semelhante ou ele pode ser aparente. Ele é governo na vida de todo mundo, menos na minha. Ele é o governo realidade, Então há o reino aparente, reino realidade e reino manifesto. O reino realidade é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo deveria estar vivendo o reino realidade. E o que é o reino realidade? É eu negar o meu governo particular, do meu livre-arbítrio, desse homem velho de Adão, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, do Deus de mim mesmo, da minha independência de Deus, e dizer: não quero viver por mim mesmo, mas quero viver pelo Espírito, pela árvore da vida, pela vontade, pelo projeto eterno de Deus. Está entendendo, querido? Então, o que é o reino e a realidade? Eu negar a mim mesmo e viver o governo de Deus, viver a vontade do nosso Senhor Jesus, através do Espírito, pela palavra de Deus. E o que é o reino manifesto, pastor? O reino manifesto é o reino do milênio, porque ele vai se manifestar visivelmente. Nós vamos tocar em Cristo, nós pegaremos em Cristo. Porém, hoje nós podemos já manifestar o reino. Por exemplo, nesse exato momento eu estou manifestando o reino na sua vida, e para a sua vida o reino está se tornando realidade. Quando você fala do reino, da graça, do Evangelho da Graça, do reino para alguém, para a sua vida é manifestar o reino, mas para a pessoa que está recebendo é a realidade do reino, se ela aceitar, claro. Então, como que eu vivo o reino, realidade e manifesto, pastor? Porque o aparente, querido, toda pessoa que recebe o Evangelho da Graça, no sentido, toda pessoa que recebe a Cristo, independente se é o Evangelho da Graça ou é o Evangelho que eles pregam dentro da igreja, de algumas igrejas, todo aquele que recebe, ele já está vivendo o reino aparente, porque ele vai ver a aparência do reino, porque ele é salvo, porém ele não vai chegar nele, ele não vai entrar nele. Porque o governo de Deus estabeleceu em todos os lugares, menos na vida dele. Isso é forte, isso é forte.
sabe? Muita gente recebeu a salvação, a vida eterna, recebeu um favor que eu não mereço, recebi a salvação, mas eu estou tentando pagar, eu estou tentando lutar com as minhas forças, né? Maldito o homem maldito o homem que confia no homem, faz do seu braço a sua força. Eu estou tentando fazer da minha maneira, do jeito que eu quero, né? Mas a Bíblia diz em Romanos 5, versículo 9, que Deus, 8, versículo 37, vai dizer que se Deus não poupou nem mesmo o seu Filho, mas nos entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Então o Senhor quer dar tudo para nós, mas eu fico tentando fazer a minha vontade. Então esse é o governo de mim mesmo. Então o reino dos céus, o reino, o governo de Deus é só aparente, irmão. Ele é aparente na vida do pastor, é aparente na vida do irmão, na vida daquele outro irmão, daquele pequenininho, mas não é aparente na minha, não é realidade na minha vida. Por quê? Porque eu não quero deixar Deus governar a minha vida. Eu não quero fazer aquilo que Deus tem pedido no meu coração. Eu não quero fazer aquilo que Deus tem realizado. Pastor, eu só quero fazer aquilo que eu gosto. Então, querido, então você é Deus de você mesmo. Você é o próprio governo. Então, no reino dos céus você não pode entrar, porque você não negou a si mesmo e cegou a Cristo. Há um texto na palavra que diz assim, que os 144 mil que são virgens, porque não se misturaram com mulheres, eles seguem o cordeiro aonde ele vai. O cordeiro, querido, só segue, o cordeiro só tem um caminho: matador, morte, cruz. Então, querido, se você quer viver o reino realidade, que a graça te traga o reino realidade. O que é graça? Eu não me preocupar mais com o pecado, eu não me preocupar mais de estar lutando com as minhas forças, mas eu viver essa boa notícia, receber a graça e permitir que a graça agora, que é o que eu vou explicar aqui em Hebreus, manifeste na minha vida de tal maneira que o reino, o governo de Cristo agora, pela graça, estabeleça na minha vida. Eu negue a mim mesmo e eu aceite a vontade do Senhor Jesus e cumpra o seu propósito. E aí ele deixará de ser realidade deixará de ser aparente para ser um reino realidade, a ponto de um dia ele se tornar real em mim e manifesto para a vida das pessoas. Isso é forte mesmo, Lucas. É muito forte, Sandro, sabe por quê? Muitas pessoas estão fazendo aquilo que querem na igreja. Deus está dizendo: olha, tem uma Life Homes, vida nas casas, discipule alguém, fale do meu amor para alguém, ajude alguém. Isso é Apocalipse mesmo, capítulo 14, versículo 4. Ajude alguém, pregue o meu evangelho, negue a si mesmo para viver a realidade do meu reino. Não, a pessoa diz: não, pastor, aqui eu não quero me envolver. Pastor, aqui eu, sei lá, pastor, eu sou tão esquecido, não quero receber ninguém na minha casa, pastor, eu sou tímido. Rapaz, os tímidos não entrarão no reino dos céus. Pronto, ponto. Você não vai entrar, querido. É só aparente para você o reino. Você recebeu a salvação, tem salvação eterna, mas não entrará no reino dos céus. Esse é o reino dos céus. O reino de Deus é o governo de Deus estabelecido na minha vida, sendo realidade na minha vida, sendo realidade na minha família, nas minhas atitudes, nos meus pensamentos. Então, o que é o reino dos céus? É eu permitir que as minhas emoções sejam as emoções do reino, sejam as emoções do próprio Cristo. Porque agora a minha alma, quando Adão caiu, a alma dele se tornou independente das vontades, pensamentos, emoções de Deus. Agora o Espírito Santo que entrou no meu espírito, que é a graça, a salvação eterna, a vida eterna, agora que é o próprio Cristo, agora ele está trabalhando para que as minhas emoções, os meus pensamentos e a minha vontade, ela volte a ser, não as minhas misturadas com a dele, mas que as minhas morram e que as dele prevaleçam em mim. Então eu preciso permitir o governo dele. Esse é o evangelho do reino dos céus. Sabe, querido, Deus não entregou um combo para você. Isso é mentira. Sabe, a igreja pregou: se você receber a salvação, já recebe o reino, você já está no reino. Não é bem assim não. Evangelho da graça, evangelho do reino. Lógico, um complementa o outro. Se eu receber a graça tem poder. Se eu permitir, a graça tem poder de me levar para o reino. Sem a graça não há reino. Não há reino sem graça. É impossível você entrar no reino sem antes permitir que a manifestação da graça entre no seu coração e trabalhe a sua vida. Isso é importante. Essa é a grande luta, querido. Sabe, essa é a grande luta que nós temos que ter. Permitir o governo do reino de Deus. Então eu tenho vontade de fazer isso, mas o governo de Deus, que está escrito nas Escrituras e colocado em meu coração, diz: não, você tem que fazer outra. Mas eu não gosto, mas você tem que fazer aquilo que eu quero, não o que você gosta. Entendeu aí, querido?
Por isso que muitos serão chamados. O texto diz: muitos serão chamados. Graça e paz, irmã Maria Lúcia, seja bem-vinda. Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos para o reino. Muitos serão chamados à salvação, mas poucos escolhidos para reinar lado a lado com Cristo no seu reino. Entendeu ou não, querido? Então, querido, aqui em Hebreus vai me ensinar qual é o processo que eu vou tomar. Lógico que tem muitos, eu poderia ficar aqui o dia todo com você, nós poderíamos ficar aqui 2, 3 meses falando só de como caminhar no reino, né? Aí nós temos aí as 7 parábolas de Mateus 13, nós temos as 7 igrejas da Ásia, de Apocalipse 2 e 3, e lembrando disso, agora, se tudo correr bem, o nosso decreto mudar, dia 21 de fevereiro, que nós adiamos de domingo agora, que seria a próxima imersão da Escola dos 5 Ministérios, nós adiamos para fevereiro, dia 21, então eu vou soltar o link já por alguns dias agora, você faça a sua inscrição da Escola dos 5 Ministérios, a segunda imersão, a primeira imersão de 2021, né? A segunda imersão, porque é a segunda da escola, onde nós vamos falar da cronologia, 7 eras da igreja, o período da morte de Jesus até o rapto dos vencedores, antes da grande tribulação, todo o processo. Se prepara, querido, porque você vai perceber que 98% das igrejas estão embutidas e misturada com o espírito do anticristo, estão envolvidas com 3 grandes doutrinas que estão manipulando o mundo: doutrina de Satanás, a doutrina, sinagoga de Satanás, a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. Então se prepare para essa imersão, tenho certeza, vai mudar a sua vida, mudar a sua maneira de ler as escrituras. Não perca a imersão, né, aí que será dia 21 de fevereiro, será sobrenatural. Lembrando, para os que são de Colorado serão presencial, para os que são fora da nossa cidade, né, de outra cidade, teremos também a inscrição para online. Lembrando, tudo gratuito, querido, você pode fazer, participar gratuito, amém? Continuamos. Pastor, nos dá pelo menos um exemplo, como manifestar o reino, como permitir que o reino trabalhe em mim. Qual é a convicção que eu sei que o reino, ele pode deixar de ser aparente para ser realidade? Como isso? Vamos lá. Só para você perceber, presta atenção, Hebreus capítulo 8, versículo 10 vai dizer assim, ó: porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, porei a minha lei no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Lembrando que o primeiro ponto, 4 leis aqui que o Senhor, 4 cláusula do segundo mandamento, ou do segundo testamento que o Senhor fez conosco. A primeira, Ele vai colocar a lei dele agora dentro do nosso entendimento e nosso coração. Antes a lei estava num pergaminho, num rolo de pergaminho no templo, nas sinagogas, agora não, está dentro de mim. Ele diz, eu coloquei no seu entendimento, você vai entender a lei. E ela está escrita no seu coração, não está mais numa tábua de pedra, não está mais numa tábua, está no meu coração. Segundo, eu serei por Deus, eu vou ser Deus de vocês, e vocês serão meu povo. Não é vocês serão meu povo e eu serei Deus, não, é o contrário. A graça, tudo parte de Deus para conosco. Ele diz, eu vou colocar a lei no seu entendimento e no seu coração, eu serei o vosso Deus, e aí talvez vocês sejam meu povo. 11, ele diz, e não ensinará a cada um seu próximo, nem a cada um seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Ele está dizendo, não precisa que ninguém vos ensine mais ninguém. Por quê? Porque eu me farei conhecido, porque a minha lei já está no seu entendimento e no seu coração. Quer dizer, irmão, que se você nunca ouvir nada, o Senhor se revelará através das plantas, da lua, das estrelas, através das criaturas que Ele criou. Ele vai se revelar para você. 12, porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. Então, o primeiro ponto, Ele vai colocar a lei no meu entendimento e no meu coração. Segundo, Ele será o meu Deus. Terceiro, não precisa que ninguém me ensine, que Ele vai se revelar para mim. E quarto, os seus pecados eu não lembro mais, nem das suas iniquidades. Essa é a graça. Essa é a graça que me leva para o reino. Por quê? Quando eu olho para uma mulher agora, querido,
e eu sinto o desejo, automaticamente a lei que está no meu entendimento, escrita no meu coração, diz: é pecado. Então eu desvio os olhos e eu digo: Senhor, me ajuda. E Ele diz: a minha graça te basta. Uau! Glória a Deus, a minha graça te basta. Amém, irmão? Top demais isso aí, né? Que bom saber que Deus, a graça dele tem nos transformado. Glória a Deus, querido, glória a Deus mesmo. Você está aí, irmão? Então, pastor, para mim receber a bênção de Deus, para mim receber libertação dos meus pecados, né? Eu preciso fazer campanha? Não, irmão, você precisa só crer na graça, crer no amor dele. Diz: o seu amor é extraordinário. Aí você cai de manhã, você levanta e diz: o teu amor é grande. Cai meio-dia, você fala: o seu amor é grande. Eu vivo pelo teu amor, não vivo pelo meu amor, o meu amor é falho. E Deus vai dizendo isso: confia no que eu fiz por você, não no que você pode fazer. Porque, irmão, se algo que eu pudesse fazer me desse a salvação, para que Jesus morreu na cruz? Jesus é bobo? Se eu pudesse fazer algo, se eu pudesse dar algo pela minha salvação, se eu pudesse fazer uma campanha, se eu pudesse fazer uma oração, se eu pudesse fazer um jejum que pudesse me dar a salvação, para que Jesus morreu? Então não precisava que ele morresse pelo meu pecado, irmão. E se ele morrendo pelo meu pecado, eu pecando de novo, eu perco salvação, todos nós já perdemos a salvação. É ilógico isso. Para que ele gritou lá na cruz: tudo está consumado? Aqui nada, o que está consumado não pode mudar. Então a graça, ela tem poder de me levar para o reino. Pastor, qual a diferença? Qual a diferença do reino? Aparente, realidade e manifesto. Eu vou te dar um texto, vai lá em João. Vamos lá em João. Cristo ensinando, e João escreve uma conversa entre Cristo e Nicodemos. Capítulo 3, João capítulo 3. Ele vai falar do reino aparente e do reino realidade. Lembrando que aquele que nunca creu, que está lá em João capítulo 10, João capítulo 10, do 8 ao 10, vai dizer que todo aquele que crê com o seu coração, deixa eu ver aqui, Romanos capítulo 10, do 8 a 10, vai dizer que todo aquele que crê com o seu coração e confessar com a sua boca, esse será salvo. Todo aquele que não fez isso, ele nem vai ver o reino, porque ele é um incrédulo não é filho de Deus, então não pode herdar o reino, então nem vai conseguir ver o reino, porque ele será condenado ao lago de fogo. Olha o texto, João capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Se ele era príncipe dos judeus, ele era um cara conhecedor da lei, entendido dos mandamentos, que estudava a Torá da sua época, os livros da sua época, não era qualquer pessoa. Este foi ter a noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Esses sinais, se você for olhar aí, Jesus tinha acabado de expulsar aquelas pessoas do templo, quebrado, os banqueiros ali, porque havia uma corrupção. Nós podemos um dia fazer uma live, porque Jesus quebrou, destruiu, aqueles homens que vendiam coisas na porta do templo. Vender as coisas na porta do templo não era pecado, mas atrás disso havia uma corrupção, e outro dia nós vamos fazer uma live sobre isso. E ele vai dizer assim, 3, Jesus respondendo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aquele que não nascer de novo. Pastor, como que eu nasço de novo? Eu nasço de novo quando o Espírito Santo entra na minha vida, lembra? Todo aquele que se ajunta ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu nasci de novo porque eu fui gerado de novo. Então, aquele que não aceitou a Jesus, ele vai dizer: aquele que não nasce de novo não pode ver o reino de Deus, não pode nem ver.
Por quê? Porque eu não nasci de novo, quer dizer que eu não aceitei a Cristo, eu não recebi a graça, então eu não posso nascer de novo. Eu não posso, porque eu não recebi a graça, então eu não posso nascer de novo. Eu não nascendo de novo, eu serei condenado ao lago de fogo, não verei, nem verei o reino, e nem o próprio Cristo glorificado. Versículo 4, disse Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar-se do ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondendo: na verdade te digo que aquele que não nascer das águas e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então como que eu não entro no reino? Se eu não nascer do Espírito, que é nascer de novo para ver o reino, e da água para entrar no reino, se eu não nascer do batismo das águas, eu não posso entrar no reino. Eu vou ver o reino, mas não posso entrar no reino. Então se eu não aceitar Jesus, eu não posso nem ver o reino. Mas se eu aceitar Jesus e não ser batizado, eu vou ver o reino de longe. Mas se eu for batizado nas águas, então além de ver, eu vou entrar nesse reino. Agora nós vamos entender o que significa batismo das águas aqui, o nascer das águas. O nascer das águas, a Bíblia vai nos ensinar que águas, muitas vezes na Bíblia, é a imersão. Batizado nas águas é a imersão, é me aprofundar nas Escrituras, é fazer da palavra de Deus viva em mim. Então quando ele diz batismo das águas, no simbólico, lembra que Deus fala por símbolos, sinais e números. Quando eu batizo você nas águas, que eu te submerjo nas águas, aquelas águas te cobrem, te lavando, te purificando. Jesus disse aos seus discípulos: a vós já estáis limpos pela purificação da palavra, das águas, da palavra. Então quando eu sou batizado nas águas, é o símbolo, eu estou dizendo ao mundo: agora eu vou me afundar nas Escrituras, eu vou aprender as Escrituras vão fazer parte da minha vida, a ponto que eu vou nascer de novo no Espírito, porque eu aceitei Jesus, mas eu também vou nascer de novo na minha alma, porque a palavra vai transformar as minhas emoções, os meus pensamentos, as minhas vontades, a ponto que eu ficarei ligado a quando Jesus pensar, eu penso, quando Jesus sentir, eu sinto, e quando Jesus tomar uma atitude, eu tomo com ele. Uau! Aí ele vai dizer: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. Não te maravilhas de que te dizer necessário é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem de onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Se eu sou nascido do Espírito, querido, eu não sei para onde eu vou, só Ele sabe e Ele me conduz. Aí Deus vai chamar assim uma atenção muito forte, né? Porque talvez alguns que estão nos assistindo, vão nos assistir essa live, ele diz: Nicodemos respondeu e disse: como pode ser isso? E Jesus respondendo disse: tu és mestre de Israel e não sabe isso? Como se Deus dissesse: cara, eu estou te falando de algo terreno, estou falando de me aceitar e batizar na água, ao terreno, e quando eu falar das coisas espirituais, você vai ficar perdido. Está entendendo, Lucas, Sandro, como nós estamos tão longe da realidade e da manifestação do reino? Como nós estamos tão afastados daquilo que Deus preparou para nós, para que nós possamos receber. O Tio nos deu um texto ontem, 2 Coríntios 2,12, muito forte. Ele diz assim, 2,12. 2,12, acho que é 1 Coríntios. Isso, 1 Coríntios capítulo 2,11. Ele diz assim, 1 Coríntios capítulo 2,12: mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O Senhor nos dá o reino gratuito também, é por obras. Então nós temos uma frase aqui na nossa igreja: a graça não nos pediu nada, mas o reino nos cobra tudo. Tudo, irmãos, tudo. Se eu quero ir para o reino, eu tenho que mergulhar nas Escrituras, na palavra, estudar, irmão, rabiscar, estudar, sabe, irmãos? Eu queria mostrar aqui para você a minha mesa, né? Não quero me aparecer, não quero dizer que sou melhor que você, só quero dizer que a graça, como diz Paulo, a graça na minha vida não foi vã.
A graça na minha vida não foi vã. Cristo pagou um alto preço por mim. Essa semana eu li um livro inteiro e agora já estou terminando de ler o segundo. Por quê? Porque Paulo escreve a Timóteo: Timóteo, se esforça, se empenha, se aplica em ler, se aplica em exortar, porque se você fizer isso, você salvará a ti e os que te ouvem. Entendeu, irmão? Então, querido, nós estamos aqui, eu estou com uma live no almoço, uma live agora na hora do almoço, uma live pela noite, aprendendo as escrituras. Nós temos uma imersão uma vez ao mês, gratuitamente. Eu tiro 7 horas do meu dia, querido. Eu estudo praticamente o mês inteiro para poder ensinar essas 7 horas gratuitamente. Não dou R$1 por isso, a não ser a graça do Senhor sobre a minha vida, que não é vã. Eu quero trabalhar para o meu Senhor, para o reino, porque a graça que está em mim me impulsiona, me leva, me refina, me leva para esse lugar a oferecer a Cristo o meu melhor, sabe? Nós temos 27 life homes, vida nas casas, reunião nas casas, com 5, 6 pessoas estudando todo dia, de segunda a segunda as escrituras. Nós temos, querido, plataforma online, gratuitamente, com os cursos liberados. Pode entrar lá e estudar gratuito, você não paga nada, é só fazer sua inscrição. E olha só, nós temos 6 pessoas na live. Entendeu aí, Sandro? Ontem eu vi alguns apóstolos, profetas. Não que eu não creia nos 5 ministérios, irmão. Eu acredito que há apóstolos no nosso tempo. Eu acredito com convicção. Efésios capítulo 4, 11, 12, com convicção. Eu acredito, mas uns se denominados apóstolos, ensinando ontem, pregando ontem, tinha 1000 pessoas, 500 pessoas, 300 pessoas, 400 pessoas. Nós estamos com 7 pessoas. Porque o pastor Otmani diz que vai haver cidades com 6 milhões de pessoas, 1 milhão de pessoas, vai ter uma pessoa só, que vai ser vencedor, que vai entrar, que vai poder manifestar o reino, que vai entrar no milênio, reinando ao lado a lado com Cristo, montado em um cavalo com Cristo. Por isso, querido, ele diz lá no mesmo texto, em 1 Timóteo 4, do 1 até o 16, ele vai dizer: Timóteo, cumpre o teu ministério, faz o trabalho de evangelista. Sandro, não pare de ministrar. Adomélica, não pare de ministrar. Fran, não pare de ministrar. Não pare. Irmã Maria Lúcia, não pare de ministrar. Não pare mesmo. Andressa, continue ministrando. Faça a obra de um evangelista. Compartilhar com as pessoas, enviar no WhatsApp, nos grupos. Você está fazendo a obra de evangelista. Convide as pessoas, mande um link para as pessoas. Querido, nos ajude a ensinar. Como eu quero ir aí no Sandro, fazer um final de semana para a gente estudar junto, Sandro, São Miguel, Cacoal, Rolim, eu quero ir, eu quero ensinar, querido, gratuitamente. Então esse é o Evangelho da Graça que nos leva para o reino. O reino é permitir que a graça, a vida de Jesus, flua através de mim. Há um texto que eu aprendi, que aí eu acredito que seja a graça e o reino. Eu acredito que Deus falou da graça e do reino na criação do homem. A Doménica, Deus já falou da graça e do reino. Se você for lá em Gênesis capítulo 1, eu vou até colocar esse texto aqui para compartilhar. Gênesis capítulo, vou colocar o texto aqui, irmãos, esse texto, Gênesis capítulo 1, versículo 26, o Senhor, ele fala dessa manifestação do reino e da graça, ele fala dessa manifestação aqui, ele diz assim, Gênesis capítulo 1, e aí nós vamos terminar aqui, ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem, esse façamos vem do bara, vem do bara, do fazer do nada, e ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando eu tenho a imagem e a semelhança, ele diz,
e domine. A palavra domínio vem de radar, vem de reinar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Presta atenção. Quando Deus nos fez, Ele nos fez primeiro a sua imagem. Imagem é refletir quem Deus é refletir a personalidade de Deus, é refletir a imagem de Deus, aquilo que Deus expressa para toda a criatura. Por exemplo, quando Adão andava no jardim do Éden, colocava os nomes dos animais, quando os animais olhavam para Adão, ele se submetia, porque aquela era a imagem do próprio Criador. Isso se chama graça, isso se chama o Evangelho da Graça, quando nós permitimos que a graça nos transforme, a ponto de nós sermos a imagem do nosso Criador. E automaticamente, querido, quando eu sou a imagem do meu Criador, o meu próprio Deus, o Cristo ressurreto, a minha Bíblia diz que aí eu tenho a semelhança. Qual é a semelhança? Deus é rei, Ele governa soberanamente. Tudo que existe, fôlego, adore a Ele, submeta a Ele. Então, quanto mais a imagem de Deus está em mim, mais autoridade, semelhança a Ele, governo, reino, reinarei sobre a terra. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia! Mais eu expressarei, mais eu manifestarei o governo, o reino, e aí eu vou dominar sobre os peixes. Na realidade, o governo de Deus não é imposto, o governo de Deus não é por imposição. Deus nunca impôs o governo dele sobre ninguém. O governo de Deus é por gratidão. As pessoas se submetem a Ele porque o amor dele é maravilhoso. Aleluia! Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, aleluia! Aleluia, aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, querido. Então, pastor, como que eu tenho unção? Como que eu tenho poder para expulsar os demônios? Como que eu repreendo as vozes espirituais? Como que as coisas acontecem na minha vida? Permita que a graça entre, o amor dele entre. O amor dele vai transformando o teu eu, o teu ego, você vai morrendo e permitindo que o amor dele vai invadindo a confiança. Confie nele. Quanto mais parecido, como é que a emoção de Cristo é assim, como é que o desejo dele é assim, como é que as atitudes de Cristo é assim. Então a autoridade e o poder manifestará na sua vida. A semelhança do que ele é, você será também. Da mesma maneira que ele é, você será também, porque ele disse lá em Filipenses capítulo 1, vai lá comigo, versículo 6, anote esse texto, querido. O texto diz assim, olha que forte: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, olha a graça entrando e trabalhando a sua alma, trabalhando o seu eu, permitindo o batismo nas águas, a imersão, nascer pelas águas, pela palavra, pela imersão da palavra, a palavra emergindo no seu eu, na sua vontade, nos seus pensamentos. E ele vai dizer, aquele que começou a boa obra, a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo, até que ele volte para reinar nessa terra. Ele vai aperfeiçoar a minha vida. Quanto mais parecido com Cristo, estatura de varão perfeito, quanto mais perto eu estou dele, quanto mais eu permito que a graça, o evangelho da graça invada, mais o reino será realidade na minha vida, mais a entrada no reino estou, mais a manifestação do reino será natural. Então é por isso que a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair, querido. Então você não vai precisar fazer sai em nome de Jesus, porque quando você chega, olha só para você ver, aonde Cristo chegava, todos os espíritos diabólicos se prostravam diante dele e o reconhecia, a ponto, querido, que uma vez Paulo expulsando os demônios, os filhos de um certo homem, que eu não lembro o nome agora, os filhos chegaram para um certo endemoniado, quiseram fazer um exorcismo, e disse, olha, sai em nome do Deus de Paulo.
Aí esse demônio diz assim: olha, o Deus de Paulo eu conheço, reconheço, a ele eu também adoro, porque até os demônios têm que adorar a ele. A ele eu me submeto, porque somos servo dele. A ele eu sei quem é. A Paulo também eu conheço. Mas quem é vós? Por quê? Porque eles queriam ter a semelhança, mas ainda não era a imagem. A imagem do Cristo ressurreto. Amém, querido? Por isso hoje, querido, eu quero parar aqui. Já são 1h14, né? Nós já temos aí praticamente 1 hora. Foi muito bom. Não conseguimos entrar, né, e finalizar o Evangelho do Reino, mas não tem perigo, nós vamos aprendendo todo dia. Lembrando, querido, que está disponível essa live aqui, né, no meu Face particular, no Face lá da Escola dos 5 Ministérios. Também está disponível no YouTube, lá no meu canal do YouTube. Se você quiser assistir, todas as ministrações estão todas lá, tá bom? Eu quero orar com você. Eu quero orar com você porque nós devemos aprender essa palavra. Lembra, aquele que não nascer da água, que é da palavra, da imersão da palavra, do batismo das águas e do Espírito, não pode entrar no reino. Mas se eu nascer da palavra e eu nascer também do Espírito, aí vem a salvação do Espírito e a salvação da alma. Nascer das águas, da alma. Olha aí, nós já estamos concluindo o nascer da alma, que é o reino dos céus, é o Evangelho do Reino. Esse entra no reino, esse tem o reino de Deus. Então, querido, que você possa nascer da água e do Espírito. Vamos orar, vamos orar. Ore comigo, querido. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós pedimos a Tua graça, o Teu reino. Nós pedimos que a Tua graça invada nosso espírito, a nossa alma, nosso corpo. Que a Sua consciência do Teu Espírito trabalhe em tudo que eu não sirvo ao Senhor. Mata o meu eu, Senhor. Tira minhas vontades, as minhas ganâncias. Os meus erros sejam agora submetidos ao nascimento das águas, ao nascimento da palavra. É Cristo vivendo em mim. É a Tua palavra, é o verbo que se fez carne e agora habita em mim. Eu te peço isso na autoridade do nome de Jesus. Clamo pela Tua misericórdia, pelo Teu grande amor. Ajuda-nos, Senhor, a vencer. Senhor, abençoa toda pessoa que está vendo essa live e que vão ver, e aonde isso chegar, Senhor, que o Senhor derrame do Teu Espírito a ponto de sermos impactados pela Tua palavra, Senhor. Senhor, como ministrante, o servo do Senhor, eu te peço, abre as portas, Senhor, para nós levarmos o Evangelho da graça do reino. Abre as portas de outras cidades, de outras igrejas, de outros lugares, para que nós possamos ir e levar essa palavra gratuitamente, Senhor. Nos ajuda, ó Espírito Santo. Abre o coração daqueles que estão longe. Brota neles o querer e o efetuar segundo a Sua boa vontade, Senhor. É isso que nós aqui juntos, como família do amor, como família de Deus, como corpo de Cristo pedimos. Precisamos levantar novos vencedores, buscar os vencedores, impactá-los, Senhor, com a Tua palavra e com o Teu poder. O Teu Evangelho é poder para nos salvar. Por isso eu te agradeço, eu te louvo, bendigo o Teu santo nome, te glorifico, hoje para todo sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Deus te abençoe, tá? Se você puder fazer o trabalho de um evangelista, faça, comparta com os irmãos, compartilhar nas suas redes sociais. E que Deus abençoe. E às 20 horas nós estaremos com a live que nós estamos ensinando pela noite, Apocalipse 12, 13, que é quanto tempo nos resta, tá bom, querido? Fica na paz, Deus abençoe vocês, um beijo no coração de todos, em nome de Jesus, né, em todos os lugares. Obrigado, graça e paz.